Boa tarde, meu nome é Ana Paula Zerbato, sou docente da Faculdade de Educação da USP, faço parte do grupo de trabalho em defesa da escola. Nós temos a intenção de debater as questões emergentes da educação e da escola, partindo da situação desencadeada pela paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia. Então, no intuito de dar a voz às professoras, professores, gestoras, gestores, familiares e estudantes da educação básica pública, nós abrimos este espaço para discutir os problemas e desafios enfrentados, bem como também as perspectivas para o desenho de um projeto de escola pública pós-pandemia, com o futuro retorno aí das aulas presenciais. Hoje, quero agradecer ao professor Bernardo Geraldo Domingos, que nos cede essa entrevista. O professor Bernardo atua no ensino médio, na Escola Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes, da cidade de Igaratá, São Paulo. Ele é formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB. Nós contamos também nessa entrevista com a parceria da intérprete de Libras, Sara Oliveira, que generosamente nos tem auxiliado aqui para a acessibilidade em Libras dessa entrevista. Obrigada. Bernardo, eu gostaria primeiro que você comentasse com a gente o que foi feito ou vem sendo feito na e pela escola pública para lidar com a suspensão das aulas. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Sara, boa tarde a todos que vão nos ver. Bom, o que foi feito, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, né, é uma honra, é um prazer para mim estar participando aqui com vocês, colaborando. Bom, o que foi feito durante a pandemia na escola pública para a questão da interrupção, né, das aulas presenciais, um dos aspectos, né, um dos pontos que foi feito pela Secretaria de Educação no estado de São Paulo foi a criação do Centro de Mídias São Paulo. O Centro de Mídias São Paulo é uma plataforma em que é possível gerar aulas online, né, aulas à distância, para os estudantes da rede pública do ensino, né? Então, eu vou tentar esclarecer um pouco assim como que ele funciona, tá? Ele é um aplicativo e também um instrumento que pode ser usado no computador, no notebook, em computadores comuns, tá? O estudante, através do seu registro de aluno e de uma senha, ele acessa, assim como os professores das escolas, certo? Esse centro de mídias, ele fornece uma aula feita no estúdio, né, no centro de mídias, e ele também agora, a partir deste ano, até o ano passado, ele só oferecia as aulas pelo estúdio. Então, os alunos acessavam o centro de mídias e assistiam uma aula que era produzida nos estúdios. Para o 6º ano, para o 7º ano, para a série que ele pertence, certo? A partir deste ano, foi possibilitado também que os estudantes tivessem uma relação por meio do centro de mídias com os seus próprios professores das suas escolas, no horário das suas aulas, né? Então, no horário, eu, por exemplo, trabalho pela manhã na escola, 7 horas da manhã, eu tenho lá, vamos um exemplo, né, o 2º ano A, né, aula de filosofia. Então, esses estudantes, eles entram no centro de mídias, né, e vão ter aqui, como a gente está fazendo aqui, essa interação pelo computador, eles vão fazer lá no centro de mídias. Além disso, eles também podem, nos dias e horários do calendário, né, das aulas do centro de mídias, eles podem acessar as aulas do estúdio, tá certo? O Centro de Mídias também, essa ferramenta, este ano, trouxe uma outra ideia, né? Ele trouxe também uma inovação, vamos dizer assim. Os estudantes podem fazer atividades, tarefas,
Essas atividades são computadas no centro de mídias e geram um relatório ao qual nós, professores, temos acesso, se os estudantes estão participando ou não estão participando dessas atividades, certo? Então, eu acredito que essa seja a principal ferramenta, né? Ela é a principal ferramenta pela qual estão sendo ofertados, oferecidos os serviços de aula não presenciais para que diminua, né, vamos dizer assim, o problema da interrupção das aulas em função da pandemia, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar no Centro de Mídias é que a ferramenta parece ser bastante interessante, é um instrumento bastante versátil, né? Fácil de manipular, não há dificuldade. Porém, qual é o grande problema? É que muitos estudantes, né, moram em regiões que não têm acesso à internet, tá certo? Ou não só os estudantes, mas professores também passam por esse problema de não ter acesso à internet. E aí, como é que podemos acessar, né? Então, essa é a grande dificuldade. Embora a Secretaria de Educação tenha oferecido também a possibilidade do estudante ter acesso a um chip, né, para que ele coloque no seu celular e tenha a internet patrocinada, né, que é o que a Secretaria fala, o internet gratuita, para que ele possa acessar o centro de mídias. Mesmo assim, o que isso às vezes causa uma certa confusão, porque mesmo que ele tenha o chip, ele tenha acesso a essa internet, uma coisa que não é que minimamente ele tem que ter um sinal de internet para fazer com que o chip capture o sinal da internet e possa acessar a plataforma. Então, às vezes, um estudante mora numa região rural, como é uma realidade que eu vivo, né, lá na cidade de Igaratá, muitos estudantes vivem na zona rural e eles não têm o mínimo de sinal para fazer essa ferramenta funcionar, né? Então, isso, evidentemente, gera um problema, não é possível acessar a todos. E qual foi a grande questão logo no momento em que surgiu a pandemia? O problema foi que, como a Secretaria da Educação, né, a escola pública, infelizmente, não tem um serviço, né, não tem um profissional em cada escola da assistência social que pudesse fazer um retrato fidedigno, né, da realidade das escolas, dos estudantes, né, das escolas públicas, infelizmente, se implantou esse programa, né, se implantou essa ferramenta, mas sem saber a realidade das pessoas. Então, isso evidenciou um problema e que até o momento ainda não teve solução, né? Nós estamos tendo um aumento gradativo, né, de participação dos estudantes, mas ainda é muito abaixo do necessário, né? Muitos estudantes, posso garantir pela realidade que eu vivo, né, na escola que eu trabalho, que ainda muitos estudantes estão fora desse programa, não conseguem acessar e reclamam para mim, né, quando tem contato comigo pelo WhatsApp, por algum outro mecanismo, falam para mim, olha, professor, eu não consigo estudar por essa plataforma. Não é a mesma coisa do que a aula presencial, né? Eu sinto falta da aula presencial, eu sinto falta da sala de aula. Então, essa é uma situação em que a ferramenta é interessante, eu sou a favor dela, eu concordo com ela, eu acho que ela é um bom instrumento, é uma boa via, mas precisa de aperfeiçoamento e, mais do que isso, precisa ouvir a comunidade escolar, né, para que ela se torne uma ferramenta inclusiva e não exclusiva. Ótimo, professor. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, né? O que você acha, né? O que você observa, né? Que vai ser feito ou acha que poderá ser feito, né? A partir da volta do retorno das escolas, né? Do funcionamento presencial das escolas, o que pode ser feito para recuperar a motivação e o engajamento dessas pessoas, né? Em especial os estudantes, né? Mas também os familiares, os professores, os gestores, em relação à escola pública.
Eu entendo, Ana, que um ponto importante seria recuperar o valor do espaço público que tem a escola. Eu acredito que a comunidade precisa ser chamada, porque o que é essa falta de engajamento dos estudantes? Não é essa falta de engajamento, ele não apareceu agora na pandemia. Ele já era um problema anterior à pandemia. Ele só se agravou ainda mais durante a pandemia. Mas ele já mostrava, e nós já tínhamos essa sensação enquanto professores, de que os estudantes já estavam afastados da escola, que muitos estudantes já não estavam envolvidos com a escola, que a própria comunidade não estava envolvida com a escola, que a própria comunidade, às vezes, não enxerga o espaço da escola como um espaço público, como um espaço pertencente a ela. Então, eu entendo que, após a pandemia, após esse período de interrupção do convívio na escola, e que está trazendo esse sentimento aos estudantes, né, de falta. Os estudantes sentem falta da escola, sentem falta daquele convívio, do contato humano ali dentro. Então, eu espero que haja um despertar de consciência da comunidade e haja um olhar do poder público para que, de fato, a escola pública se torne um espaço democrático, né? Um espaço em que os estudantes possam, de fato, participar dele, ter autonomia, ter voz e determinar as direções que eles querem para aquele espaço. Então, eu acredito que essa pandemia, talvez, ela mostre o valor intrínseco dentro da escola pública, intrínseco dentro daquele espaço público. E acho que essa falta, essa interrupção, esse período em que os estudantes não estão frequentando cotidianamente, digamos assim, agíamos de forma automática, tínhamos aquele espaço todo dia. Então, talvez por conta disso, não o valorizássemos, tal como ele é. Acho que agora, pelo menos nas poucas conversas que eu tive, no breve retorno que tivemos no início do ano com os estudantes, quando eu perguntei a eles se eles sentiram falta, todos foram unânimes, disseram: senti muita falta, professor, sinto falta do convívio, sinto falta dos meus colegas, sinto falta da aula presencial, sinto falta de interagir com esse espaço. Então, eu entendo que o olhar do poder público, o olhar da comunidade, o olhar da sociedade como um todo, é de valorização à escola pública, de valorização ao professor, de valorização a este espaço que é a escola pública. Né? Nós percebemos o quanto que a escola pública, por meio da pandemia, nós percebemos que a escola pública não é simplesmente um lugar de aula. Ela é um espaço onde as pessoas podem fazer a sua interação, onde as pessoas podem, principalmente os estudantes em período de formação, onde eles têm a oportunidade de se expressarem, entende? É um espaço no qual se discute não só as disciplinas do dia a dia, mas é o espaço onde se trata a psicologia do estudante, é o espaço onde se trata o social do estudante. Né? Um problema que apareceu na pandemia foi quando a escola fechou, muitos estudantes tinham uma dificuldade. Onde eles iriam se alimentar? Então, isso mostrou que a escola, além de tudo, ela é um espaço social, ela tem um valor social. Né? Ela atende uma outra demanda que, às vezes, não aparece. O que é a escola, no sentido geral, né? No grosso? Vamos dizer assim, é o espaço onde tem aula. Não é só isso. Essa pandemia mostrou para a gente que a escola é um espaço que vai muito além disso. É o espaço da formação psicológica, é o espaço da formação social dos indivíduos, é o espaço da troca, das diferenças, é o espaço onde se aprende o convívio social, é o espaço onde se tem assistência social. Né? Então, eu espero e creio, né, verdadeiramente, que a comunidade, a sociedade e o poder público, sobretudo, possa, a partir dessa experiência, que é terrível, é uma experiência traumática que nós estamos vivendo, mas que possa olhar, a partir desse instante, com um novo olhar para a escola, um olhar de valorização, um olhar para entender que a escola é muito mais do que um prédio
com sala de aula e professor e aluno lá dentro. Não, as relações são múltiplas, são diversas e são ricas. Professor Bernardo, você comentou também que os professores enfrentam dificuldades, né, em relação à internet, ao sinal. Eu queria aproveitar ainda, né, esse restinho de entrevista para você comentar também um pouco em relação a essas dificuldades do trabalho docente, né? Algo foi feito, tem sido feito? Você acha que isso vai ser diferente após o retorno, né, quando a gente for retornar, né, da pandemia? Como você vê a questão do trabalho docente? Sem dúvida. E já tem mudanças agora. Por exemplo, a antiga caderneta, que todos vão se lembrar que era de papel, né? Ela já não existe mais. Ela foi abolida no final do último ano e passou tudo a ser operacionalizado pela plataforma da Secretaria de Educação. Bom, aí tem alguns aspectos que eu gostaria de mencionar. Nós tivemos o que a Secretaria da Educação chamou de formação. Eu não concordo com essa terminologia. Eles falam que fizeram formação para os professores. Eu digo que foi feito um treinamento, que eu entendo que são coisas diferentes. Uma formação é algo mais duradouro, é algo mais amplo, que demanda mais tempo e envolvimento. O que nos foi oferecido foi algum treinamento para saber operacionalizar certas ferramentas, né? E vejo com preocupação, por quê? Minha preocupação acredito eu que essa invasão, vamos dizer assim, das tecnologias, se não for pensado, se não for medido, né, se não for analisado, se não for construído um debate, e isso não foi feito, a construção do debate com a comunidade escolar e com os professores, foi feita uma coisa no sentido vertical, uma imposição de cima para baixo. Olha, vamos implementar e não estamos perguntando se vocês acham interessante, bom, razoável, certo? Foi simplesmente imposto. Bom, e eu vejo com ressalvas isso. Por quê? Acredito que possa acontecer uma obsolescência do professor. Porque eu vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo concreto que talvez fique mais evidente. A implementação do centro de mídias, né, a plataforma, e colocou para o estudante o seguinte: olha, este ano é obrigatória a participação no centro de mídias para os estudantes. Ela é obrigatória. É lá que se computa as notas e faltas. Então, o estudante precisa assistir às aulas do estúdio lá do centro de mídias. Ele não precisa assistir à minha aula no meu horário. Se ele assiste às aulas lá do estúdio e faz as atividades lá do estúdio, ele já teve computada a sua presença na aula e vai ter que ter a sua nota também. E é uma coisa estranha, porque eu dou uma nota por algo que não fui eu que promovi. Eu não promovi aquele trabalho. Eu não fiz aquela atividade para avaliar o meu aluno. Mas depois sou eu que tenho que atribuir a nota. Percebe? Então, assim, são coisas que não fazem muito sentido. Então, e eu penso o seguinte: professores com grande dificuldade. Eu atendi vários, ajudei vários professores. Não que eu tenha facilidade com a tecnologia, mas a gente aprende, vai pegando uma coisa aqui, outra lá. E ajudei vários colegas com dificuldade, que até hoje estão em dificuldade, né? Então, eu penso o seguinte, que essa tecnologia vindo dessa forma, sem um preparo anterior, mas um preparo longo, né? Vai acabar por fazer com que muitos professores não se sintam integrados dentro desse programa.
que haja uma exclusão digital de professores. Eu acho que isso é possível de acontecer, sim. Por isso que eu vejo com ressalvas a implementação, né? E vejo também que ela pode gerar, de alguma maneira, uma certa desvalorização do espaço da escola, em detrimento, né? Porque vem chegando esse espaço virtual, ele vai, de alguma forma, ocupando o espaço real da escola. Eu também não sei como que isso vai afetar aos estudantes, como isso vai afetar aos professores. Acho que essas são perguntas que não foram colocadas, né, não foram postas antes de se pensar em implementar o modelo. Professor, eu quero agradecer muito as reflexões que você trouxe, foram muito importantes, e aproveitar também e agradecer à intérprete, a Sara, né, por esse momento que a gente teve aqui de reflexão sobre as questões da educação, e continuemos aí em defesa da escola pública, de qualidade e acessível para todos. Obrigada.